Você já parou para pensar que talvez a forma como você enxerga o dinheiro esteja te afastando dele? É estranho ouvir isso, né? Porque a gente cresce acreditando que dinheiro é algo que se conquista correndo atrás, se esforçando até se esgotar, fazendo de tudo para alcançar. Mas e se eu te disser que é justamente essa correria, essa ansiedade, essa sede por resultado imediato que te impede de ver o dinheiro chegando? Vamos direto ao ponto. O dinheiro, no fundo, é só um reflexo. Ele aparece na sua vida como consequência daquilo que você cultiva internamente. Se você planta medo, colhe escassez. Se planta presença, colhe oportunidades. É por isso que tanta gente trabalha duro e mesmo assim vive sufocada, com sensação de que nunca é o bastante. O problema não está no quanto você faz, mas em como você faz e principalmente em quem você está se tornando no processo. Tem gente que acorda já com o coração acelerado, abre o celular antes mesmo de levantar da cama e já começa o dia se comparando com a vida dos outros. E aí, sem perceber, entra numa frequência de urgência, de cobrança, de falta. A cabeça já vai para o modo automático. Preciso correr, preciso alcançar, preciso ganhar mais. Só que tudo isso vem de um lugar de desespero, de escassez. E nada que nasce desse lugar cresce com força verdadeira. Os que prosperam de verdade, sabe o que eles fazem? Eles acordam com calma, criam um momento de silêncio, respiram, pensam em como podem servir melhor, como podem entregar mais valor. Não é sobre ganhar mais, é sobre ser mais, sobre contribuir mais. Eles não estão focados em correr atrás do dinheiro, eles estão ocupados em se tornar alguém que o dinheiro procura. E isso muda tudo, porque olha só, quando você faz algo com intenção, com presença, com propósito, o universo responde. Não imediatamente, mas responde. É como plantar uma semente e cuidar do solo todos os dias. Quem entende isso para de correr, começa a atrair, começa a organizar a própria energia. E o que antes parecia longe, inalcançável, começa a se aproximar. Só que a maioria ainda acredita que só vai poder respirar quando chegar lá. Só vai ser feliz quando alcançar a meta, quando tiver mais, quando finalmente der certo. E aí vive uma vida de escassez emocional, porque o foco está sempre no depois, a mente está sempre no futuro. E assim se perde o agora, que é justamente onde a prosperidade começa. Você quer um exemplo simples? Quando você coloca toda a sua felicidade no "quando eu tiver dinheiro", você está dizendo para o universo que agora não é suficiente. Que agora você é pequeno, fraco, insuficiente. E esse tipo de pensamento atrai exatamente o que você sente: insuficiência. É um ciclo cruel. Mas é possível romper com isso. E tudo começa quando você troca a pergunta "como ganho mais dinheiro?" por "como posso me tornar alguém mais valioso?" Essa pergunta muda tudo. Porque ao invés de correr, você constrói. Ao invés de esperar, você se prepara. Ao invés de mendigar oportunidades, você cria valor. O dinheiro começa a surgir não como resposta do desespero, mas como reflexo do alinhamento. E quando você entende isso, a pressão diminui. A pressa dá lugar à clareza. E a sua vida começa a ter um novo ritmo, o seu ritmo. E tem mais, você não precisa ser o mais inteligente da sala, não precisa ter a ideia mais genial. O que você precisa é fazer o básico com atenção, com dedicação, com brilho no olho. Sabe aquela pessoa que cumpre o que promete, que entrega o que combinou, que faz com excelência até as tarefas mais simples? Essa pessoa pode até parecer comum, mas ela está anos-luz à frente da maioria. Porque o mundo não valoriza quem faz muito de qualquer jeito. Valoriza quem faz o simples, de forma extraordinária. A vida não responde à pressa, ela responde à presença. E por isso, se você quer transformar de verdade sua relação com o dinheiro,
Pare agora de viver em função dele. Comece a viver em função de algo maior, algo que faça sentido para você. Porque é quando você se alinha com um propósito que o dinheiro vem. Não como fuga, mas como consequência. Então respira. Silencia o ruído externo. E se pergunta, o que eu posso oferecer de tão verdadeiro, de tão consistente, que o dinheiro vai me procurar e não o contrário? Se você prestou atenção até aqui, já entendeu que não se trata de fazer mais, mas de fazer melhor, que a chave não é correr mais rápido, é caminhar com direção, e que ninguém constrói uma vida próspera vivendo como um eterno fugitivo da própria realidade. Tem gente que passa anos pulando de meta em meta, de curso em curso, de plano em plano, sempre buscando o segredo que vai mudar tudo de uma hora para outra. E a verdade, por mais simples que pareça, é que não existe segredo. Existe prática, existe presença, existe decisão. O que constrói uma vida rica não são os grandes saltos, são os pequenos passos repetidos todos os dias com fé e firmeza. O que te coloca à frente não é saber mais do que os outros, é aplicar o que já sabe com mais constância. Quem acorda e decide todos os dias dar o seu melhor no que tem nas mãos, inevitavelmente se destaca. Porque a maioria não tem paciência para isso. A maioria está distraída, dispersa, emocionalmente esgotada. E é aí que mora sua vantagem. Você não precisa ser extraordinário, você precisa ser constante, porque é a constância que constrói confiança, e a confiança gera credibilidade. E a credibilidade abre portas, e onde há portas, há possibilidades. Mas tudo isso começa no invisível. Começa quando você decide, em silêncio, não mais viver como refém da comparação, da pressa, da necessidade de provar algo para os outros. Começa quando você entende que o jogo da prosperidade é vencido por quem tem disciplina mental. E disciplina mental não é sobre se punir. É sobre cuidar do que entra na sua cabeça. É sobre selecionar o que consome, o que pensa, o que sente. É sobre escolher quais vozes você deixa ecoar dentro de você. E, principalmente, é sobre cultivar uma energia que seja coerente com aquilo que você quer atrair. Se o seu desejo é ser uma pessoa próspera, então seu comportamento precisa refletir isso. Sua forma de falar, de andar, de se posicionar no mundo. Não adianta escrever metas lindas num caderno se por dentro você se sente pequeno, perdido, desconectado. A vida não responde ao que você escreve. Ela responde ao que você sustenta em silêncio quando ninguém está te olhando. E nesse silêncio, o que você tem alimentado são pensamentos de escassez, de dúvida, de nunca dá certo, ou são pensamentos de construção, de intenção, de gratidão pelo que já tem. Porque a sua energia revela muito mais do que suas palavras, e é ela que o mundo sente. Quando você começa a respeitar o que tem, mesmo que ainda seja pouco, o universo entende que você está pronto para mais. Mas quando você desvaloriza tudo que já está nas suas mãos, o que você comunica energeticamente é que não sabe lidar com abundância. E a vida, por mais misteriosa que pareça, tem uma lógica clara. Ela entrega mais para quem honra o que já tem. Então, olha com atenção para o seu dia a dia. Como você tem tratado o dinheiro que já passa por você? Como você cuida do seu espaço? Como você responde aos compromissos? Tudo isso faz parte do seu campo magnético. Tudo isso comunica. Não tem como atrair prosperidade vivendo no desleixo, na pressa, na reclamação. Você pode até falar que quer uma vida melhor, mas se suas ações dizem o contrário, o mundo responde ao que você faz, não ao que você diz. E aqui entra uma mudança que pode parecer pequena, mas é poderosa. Troca a frase "não tenho dinheiro" por "estou aprendendo a administrar melhor o que recebo". Troca o "isso é caro demais" por "como posso me tornar alguém capaz de adquirir isso com inteligência". Percebe a diferença? Não é mágica, é consciência. É mudar a linguagem para mudar a direção. Você quer mais? Comece sendo mais.
Não é sobre esperar a vida mudar para depois mudar sua postura. É sobre mudar agora e confiar que, com o tempo, o mundo vai se ajustar ao seu novo posicionamento. A congruência entre quem você é e o que você deseja é o que atrai o que você busca. E a verdade é, você não atrai aquilo que quer, você atrai o que você é. E ser alguém que atrai abundância não é sobre ostentar, é sobre servir com excelência, é sobre cumprir promessas, é sobre estudar com vontade, é sobre escutar com atenção, é sobre estar inteiro no que faz, porque quando você está inteiro, o que faz ganha força. E o mundo corre atrás de quem entrega com presença. Agora, antes de seguir para o próximo bloco, respira fundo comigo. Sente o que esse conteúdo está te despertando aí dentro. Se essa mensagem está fazendo sentido, se em algum momento te tocou, te lembrou de algo que você vinha esquecendo, então aproveita para se conectar mais com esse espaço aqui. Se inscreve no canal, mas só se for de verdade, só se isso estiver te ajudando a ver a vida com mais clareza. E se quiser deixar aqui embaixo, nos comentários, uma frase, uma ideia, algo que bateu forte em você, vai ser muito bom ler. Agora que você já começou a mudar o olhar, talvez uma pergunta esteja surgindo aí dentro. Tá, mas por onde eu começo de verdade? E a resposta é tão simples que muita gente ignora. Comece assumindo o comando. Comando da sua rotina, dos seus hábitos, do seu pensamento. Porque não adianta querer ter uma vida de resultados diferentes se você continua fazendo as mesmas escolhas de sempre. O que você repete com consistência é o que forma a sua identidade. E é a sua identidade que define o que você atrai. Se você acorda todos os dias no piloto automático, dizendo que não tem tempo, que não dá, que tudo é difícil, sua energia já sai de casa carregada de resistência. E quando você resiste à vida, a vida resiste a você. Agora, quando você se levanta com intenção, mesmo cansado, mesmo com medo, mas com intenção, algo muda. Não por fora ainda, mas por dentro. E o que muda por dentro, cedo ou tarde, reflete por fora. Por isso, comece por gestos simples, falar com mais gentileza, inclusive com você, se posicionar com mais firmeza, inclusive diante das suas próprias desculpas, organizar o que você tem hoje como se já estivesse se preparando para o que ainda vai chegar. Isso é a atitude de quem está pronto, e quem está pronto chama a atenção do universo. Quem está pronto transmite confiança, e onde há confiança, há prosperidade. Você quer atrair dinheiro? Então seja alguém que sabe lidar com ele. Não importa se hoje você tem pouco, importa como você trata esse pouco, porque se você despreza o pouco, o muito nunca vai se sentir seguro nas suas mãos. A prosperidade não é teimosa, mas ela é seletiva. Ela se aproxima de quem vibra coerência, de quem diz, eu quero, e prova com atitude. Não uma vez ou outra, mas todos os dias. E aí entra um ponto que muita gente ignora. O dinheiro não responde à emoção do momento. Ele responde à energia que você sustenta com consistência. Muita gente faz afirmação positiva num dia e se afunda em reclamação no outro. Ou começa um projeto cheio de empolgação e larga tudo quando não vê resultado imediato. E essa inconstância mina qualquer construção sólida. Você planta hoje, mas colhe só depois de muito cuidar. Isso vale para tudo, para a carreira, para a saúde, para os relacionamentos e sim, para o dinheiro. O dinheiro gosta de lugar limpo. Limpo de bagunça emocional, limpo de mentalidade sabotadora, limpo de energia confusa. E essa limpeza não acontece por acaso. Ela exige atenção, presença, escolha. Exige que você diga não para tudo aquilo que te afasta da sua essência e diga sim para tudo que te aproxima da sua verdade, porque é na sua verdade que mora o seu valor.
Você não precisa ser alguém espetacular para prosperar. Precisa ser alguém verdadeiro. Alguém que assume seus erros, que ajusta o caminho, que resiste à tentação de viver apenas de aparência, porque a verdade atrai, a verdade sustenta. A verdade cria raízes, e tudo que tem raiz cresce. Então, a partir de hoje, comece a pensar como alguém que já é próspero, como alguém que não vive correndo atrás, mas que atrai pelo que constrói. Não é arrogância, é postura, não é soberba, é consciência. Mude o jeito como você se olha. Pare de se criticar por ainda não ter chegado onde gostaria. Comece a se orgulhar por continuar, por resistir, por não desistir mesmo quando tudo parece difícil. E olha, se você sente que ainda está atrasado, que perdeu tempo, que está para trás, eu te entendo. Mas deixa eu te contar uma coisa. Não existe esse negócio de tempo perdido. Existe aprendizado, existe preparo, existe amadurecimento. Às vezes, a colheita ainda não veio, porque a raiz ainda não está forte o suficiente. E não tem problema nenhum nisso. Forte mesmo é quem segue cuidando da terra, mesmo quando não vê fruto, porque sabe que o fruto só aparece depois que a raiz se firmou. Por isso, respira fundo, silencia a cobrança e se reconecta com a sua essência. Tudo o que você busca já começou a se mover a partir do momento em que você começou a se transformar. O mundo responde a quem age com verdade. E se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque algo dentro de você já está pronto para virar essa chave. Então, com o coração aberto, eu te convido. Se esse conteúdo está fazendo sentido, se de alguma forma está despertando aí dentro uma vontade de fazer diferente, de viver de um jeito mais alinhado, mais leve, mais inteiro, fica com a gente. Se inscreve no canal. Não para seguir mais um conteúdo, mas para fazer parte de um espaço onde o que importa não é só o que se diz, mas o que se vive. E mais, me conta aqui nos comentários qual foi o trecho que mais te tocou. Compartilha a tua história com o dinheiro, com a comparação, com a pressa, com a dúvida. Não precisa ser longa, basta ser verdadeira, porque quando a gente escreve o que sente, a gente organiza por dentro. E quando a gente compartilha, a gente se cura e ainda ajuda outras pessoas a se reconhecerem também. Você já percebeu como às vezes a gente mesmo sabota o que tanto deseja? Quer crescer, mas se enrola. Quer paz, mas cultiva conflito. Quer liberdade, mas se agarra a hábitos que nos prendem. Isso acontece quando aquilo que a gente diz querer está desconectado do que a gente realmente vive. E essa desconexão cria um buraco invisível, uma espécie de bloqueio energético que impede a vida de fluir. E não adianta dizer que acredita se o seu corpo, suas ações e sua energia dizem o contrário. Você pode afirmar em voz alta, eu quero prosperar, mas se por dentro continua se sentindo pequeno, culpado, desorganizado, é isso que o universo entende. Porque a linguagem mais clara não é a verbal, é a vibracional. E aqui entra um ponto que poucos têm coragem de encarar. O que você deseja não chega quando você está pronto para receber. Ele chega quando você se torna compatível com aquilo. Isso significa que o dinheiro, o reconhecimento, a liberdade só aparecem com força quando sua postura está em coerência com eles. Você quer ser respeitado? Então, comece se respeitando. Cumpra sua palavra. Honre seu tempo, proteja sua energia. Você quer crescer profissionalmente? Então trate o seu trabalho atual como se fosse a maior oportunidade do mundo, mesmo que ele ainda não seja. Porque quem não valoriza o pouco nunca sustenta o muito. É comum ver gente dizendo, quando eu tiver dinheiro, aí sim vou cuidar de mim, vou estudar mais, me vestir melhor, me comportar com mais elegância. Mas a ordem está invertida. Você precisa se comportar como alguém próspero antes mesmo de ter a prosperidade, porque a vibração vem primeiro. O dinheiro é só a consequência. Comece tratando cada real com dignidade. Não é sobre ser mesquinho, é sobre ser consciente, é sobre olhar para o que tem e usar com sabedoria.
A prosperidade nasce da intenção, não da quantia. Pessoas prósperas sabem exatamente onde o dinheiro delas está, não porque são obcecadas, mas porque são responsáveis. E não se engane, responsabilidade não é peso, é poder. Quando você assume o controle da sua vida financeira, emocional e energética, você se torna confiável, e o universo confia em quem transmite confiança. Prosperidade se entrega nas mãos de quem está preparado, e preparo, muitas vezes, é silencioso, lento, invisível, mas absolutamente necessário. Você também precisa se proteger da comparação. A comparação é uma armadilha disfarçada de inspiração. Porque quando você olha para o palco de alguém e esquece que cada pessoa carrega bastidores que você não vê, você se diminui à toa. E quando você se diminui, você se afasta do seu próprio caminho. Você para de olhar para a sua construção e começa a viver num eterno "eu não sou suficiente". Isso é um veneno. Um veneno que corrói a autoestima, destrói foco e sabota progresso. A única comparação saudável é com a sua própria versão de ontem. A pergunta certa é: hoje eu estou um pouco mais alinhado do que estava ontem? Se a resposta for sim, então continue. Mesmo que seja devagar, porque o ritmo do outro não é o seu. E o tempo que a vida está te dando agora é exatamente o necessário para te preparar para aquilo que você diz querer. Se você sente que ainda não chegou onde gostaria, que ainda não tem o dinheiro que queria ou o estilo de vida que sonha, não tem problema. O importante é estar em movimento. E mais importante ainda é ter consciência de que esse movimento vem do que você decide fazer com o que já tem. O agora é o seu campo de treino. O hoje é o seu laboratório de transformação. Você não precisa esperar condições ideais para mudar. Precisa começar, mesmo que pequeno, mesmo que pareça insignificante. Porque é no acúmulo do simples que o extraordinário acontece. Um gesto de responsabilidade hoje, uma escolha consciente amanhã, uma palavra de gratidão depois. Tudo isso vai formando sua nova identidade. E identidade é o que sustenta resultado. Não diga que você quer abundância e mantenha hábitos que te mantêm na escassez. Não deseje liberdade e se prenda em ciclos que te aprisionam. A chave está na congruência. Congruência entre o que você diz querer e o que você realmente está disposto a ser. E essa congruência é magnética. Ela muda sua frequência. Ela faz com que portas se abram sem esforço forçado, porque o mundo sente quando você está pronto. Então, ao invés de esperar por um milagre externo, comece a cultivar sua própria transformação interna. Essa mudança é mais poderosa do que qualquer fórmula, qualquer curso, qualquer atalho, porque ela vem de dentro. E tudo que vem de dentro tem força de raiz. Agora, para encerrar essa jornada juntos, quero te fazer um convite sincero e muito especial. Se esse vídeo te tocou de verdade, se despertou aí dentro alguma chama, mesmo que pequena, de que você pode sim viver uma realidade diferente, então não deixa essa energia passar em branco. Se inscreve aqui no canal com intenção, com presença. Isso não é só um botão, é um gesto simbólico de que você está dizendo sim para um novo ciclo. E mais, escreve aqui nos comentários uma frase que resuma o que você sentiu com esse conteúdo. Ou, se quiser ir além, compartilha a sua história. Fala sobre o que tem vivido, sobre como tem enfrentado seus medos, suas dúvidas, seus desafios com o dinheiro, com a comparação, com a própria jornada. Aqui é um espaço seguro, de verdade, um lugar para quem quer crescer sem se perder, para quem está cansado de correr e quer começar a atrair, para quem sabe que não precisa ser perfeito para se sentir pronto, só precisa ser honesto com o próprio processo. Porque é esse tipo de gente que muda o mundo. Gente que escolhe, dia após dia, ser um pouco mais luz, mesmo quando tudo ao redor parece escuro. E eu te agradeço, de coração, por ter ficado até aqui. É um privilégio caminhar com pessoas como você. Que essa semente plantada hoje floresça nos seus próximos passos.
E que você nunca mais esqueça, você não precisa correr atrás do dinheiro, você precisa correr atrás de quem você nasceu para ser. O resto vem.